Boa noite a todos. Eu quero começar saudando a todos os senhores vereadores e vereadoras, em especial ao presidente da Câmara, Nildo Piropo, e agradecer por esse convite tão especial de estar aqui. Estou muito feliz, estou na minha terra, é um lugar, a gente pode rodar o mundo, a gente pode falar para várias pessoas, mas nada como estar no lugar que a gente nasceu, com as pessoas que a gente conhece, e com as pessoas que a gente sabe que onde encontrar vai ter um assunto em comum para falar. Eu gostaria também de saudar a prefeita da cidade, Edione Agostinoni, ela que me deixa muito feliz por saber que a minha cidade reconhece o poder da figura feminina e que ter uma representante feminina na nossa prefeitura é uma coisa que me honra muito. Gostaria também de agradecer muito a Heró e a equipe dela, que me tratou com muito carinho, desde o primeiro convite de Nildo, que eu me senti muito honrada, então ela começou a conduzir todo o processo da minha vinda para cá. Então, Heró e sua equipe, muito obrigada, vocês são maravilhosos. Agradecer a presença da minha família, que está aqui, das pessoas também que estão aqui, que eu não conheço pessoalmente, não conhecia pessoalmente ainda, mas fico muito feliz. Hoje o meu papel aqui, na verdade, eu gostaria de dizer também, senhor secretário, que eu não sabia que eu era tanta coisa, até o senhor ler aí. Gostei muito de ouvir, fiquei muito feliz. Quando eu recebi o convite para vir aqui, na verdade, o primeiro convite era para lançar o meu livro, mas como eu já tinha lançado o livro em 2019, e eu aí não tinha muitos exemplares mais para fazer esse lançamento físico aqui, eu aí, então, falei com a Heró que eu poderia, de repente, ter alguma participação, que eu não queria perder essa oportunidade de jeito nenhum. Inclusive, tem 3 livros ali, que ao final a gente pode fazer um sorteio, ver a melhor forma. Não dá para contemplar todo mundo, infelizmente, mas, enfim. Como eu disse, eu fico muito emocionada de estar aqui, porque, como eu trabalho em televisão, eu gosto de fazer alguma metáfora, né, com as coisas, e nada como voltar para o que eu faço para explicar melhor. Eu acho que se fosse uma novela, eu era aquela menina do núcleo que nasceu para lutar, sabe? Que começa a novela lá, será que aquilo vai dar para alguma coisa? Mas aí ela descobre que o mundo é para todo mundo e vai atrás desse mundo. Muitas vezes minha mãe falando, calma, a gente não pode, a gente não tem. Mas aquela menina falando, mas eu vou poder e a gente vai ter. E encarar o mundo e saber que tem espaço para todo mundo. Essa foi sempre a minha luta de estudar, de correr atrás. Quando a gente vê a família, a gente começa a emocionar, né? Eu vejo minha tia ali, já me dá vontade de chorar. Bom, enfim, vou trazer um pouco da minha história aqui de forma resumida. E eu sempre costumo falar nas minhas palestras e onde eu vou, que se ao final eu conseguir tocar um coração que seja, eu já estou muito feliz com o resultado do que eu falei. Em todo esse meu percurso, da minha saída daqui de Jaguaquara, eu saí daqui em 92 e fui para Salvador estudar, correr atrás, né, como a gente bem diz. Não que eu não amasse o lugar que eu nasci, de jeito nenhum, mas as oportunidades aqui para mim eram limitadas ainda. Voltando à novela, eu não nasci no núcleo rico, né? Eu não nasci no núcleo Muritiba. Na minha época, Muritiba era o bairro nobre. Agora não, agora você já vê que a cidade é toda nobre, a cidade está maravilhosa. E parabenizo também aos senhores desta casa por todo esse desempenho e esse progresso que vem acontecendo na cidade. Então, nessa minha luta de conseguir o meu lugar, de conseguir provar, não para ninguém, mas para mim, para minha família, que a gente poderia sair do lugar que a gente estava e ter dias melhores. Nesse processo, eu acabei esquecendo um pouco de mim. Como assim? Esquecendo um pouco de mim em função de trabalho, em função de relacionamentos, em função de situações corriqueiras do dia a dia. E como é que a gente esquece da gente? A gente esquece da gente quando a gente sempre coloca outras coisas em primeiro lugar, né? Depois eu resolvo isso. Tudo que é da gente é depois. Não, agora é o trabalho. Não, agora é um relacionamento. Não, agora é essa situação que eu preciso resolver. E tudo que diz respeito a gente vai ficando para depois.
E isso não é falta de tempo, isso é falta de cuidado. Então, nesse processo que foi acontecendo na minha vida, eu fui me deixando para depois, e em 2015 eu descobri um câncer, um linfoma não Hodgkin, é um câncer no sistema linfático, que compromete todo o seu corpo, né? Você está sem defesa nenhuma, e você tem que lutar contra ele, né? Não é um lugarzinho só que você vai tirar um tumor, é o corpo inteiro. E aí, o que é que aconteceu? Apareceu um sintoma no meu corpo, e no deixar para lá, né, no eu resolvo depois, eu fui deixando, e quando eu descobri, eu tinha um tumor de 8,5 centímetros nesse deixar para lá. Então, eu descobri nos 45 do segundo tempo, e quase que eu não tinha direito à prorrogação nem pênalti, nem estaria aqui para contar a história. Por sorte, eu consegui, a tempo, descobrir isso. E aí, nesse processo de lutar contra o câncer, é que eu costumo dizer que o câncer me curou de muita coisa. O câncer me ensinou muita coisa. É muito triste que às vezes a gente precise dar de cara com uma situação muito difícil, uma situação muito desafiadora para aprender. Já diz um ditado que eu acho que todo mundo já ouviu aqui, que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu aprendi pelos dois. Pela dor de ter uma doença como essa, porque apesar de hoje em dia câncer não ser sentença de morte, existem avanços incríveis da medicina, graças a Deus, e vem muito mais por aí, mas não deixa de ser uma doença que é muito perigosa, né? Então, nesse processo do aprendizado do conviver com a doença, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a ter super sentidos, eu aprendi a ouvir melhor as pessoas, eu aprendi a ver melhor as situações, eu aprendi a me importar menos com coisas que tinham um peso enorme, quando na verdade não significavam nada. Então essas lições são as lições que eu ando compartilhando por aí. E quando eu descobri essa doença, eu em nenhum momento perguntei por quê. Por que eu? Nossa, tanta gente ruim nesse mundo, tanta gente que... De jeito nenhum. Deus sabe de tudo, Deus sabe para quem são os fardos, né? E nesse momento, eu só me perguntei para quê? Para que essa doença veio nesse momento? A minha vida estava uma bagunça, eu estava insatisfeita profissionalmente, eu estava em relacionamento tumultuado, problemas financeiros, enfim, uma bagunça. E naquele momento que eu achei que nada podia piorar, Deus veio me mostrar dessa forma que pode. E que a gente, às vezes, dá um peso muito grande para coisas que é fácil de resolver. Porque, diante da falta de saúde, todas as outras coisas são muito fáceis de resolver. Nada é mais importante do que a saúde. E quando a gente se conscientiza disso, a gente aprende a relevar aquele probleminha que incomoda no trabalho, aquela questão com aquela pessoa que a gente não se dá bem, que incomoda, às vezes, mas por quê? Né? E eu já ouvi uma frase que eu parei para pensar nela e eu achei que faz um certo sentido. É uma frase bem num dito popular que fala: se bateu, é teu. Se uma coisa te incomoda muito na outra pessoa, para pensar o que é que está faltando em você, né? Ou o que é que você queria ter da outra pessoa. Enfim, esse tipo de comportamento, hoje eu tenho uma mente mais aberta, porque o câncer me ensinou. Me ensinou a importância dos relacionamentos com as pessoas, da convivência, né, de valorizar o que realmente importa. E eu, nesse período que eu aprendi com o câncer, que ele foi o meu professor, eu trago 3 ensinamentos primordiais que eu falo nas minhas palestras e que eu trago também para esta casa hoje, que eu espero que, se caso vocês ainda não pensem assim, que vocês comecem a repensar muitas coisas. Primeiro é o autocuidado. Essa palavra está muito na moda, né? Autocuidado. E as pessoas levam muito para o lado feminino. O que é autocuidado? Ir para o salão de beleza? Fazer a unha? Sei lá, fazer uma massagem? Não, autocuidado vai muito além disso. Autocuidado é a gente cuidar da gente. Por que eu estou me deixando para depois? Não é, Dermeval? Por que eu deixei de fazer isso aqui porque eu tinha uma reunião importante e tal? A gente precisa parar e falar: não, eu sou mais importante. Ame ao próximo como a ti mesmo. O que é que Deus está falando para a gente nesse momento? Que não tem
tem nada mais importante do que a gente. Se a gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, é a prova maior, né, de reconhecer o sentido desse amor. Então, esse autocuidado são as coisas básicas do dia a dia. Beber água. Beber água é a coisa mais simples do mundo. Barato, quase de graça. Mas se estiver em casa, é de graça. E a gente não bebe. E a gente não sabe quanto faz diferença a água no nosso corpo. A alimentação saudável, isso é conversa de gente fitness, gente que gosta de academia, não tenho paciência para isso. Eu gosto da minha feijoada, eu gosto da minha buchada, da minha dobradinha. E a gente precisa gostar e a gente precisa comer. Porque ninguém está aqui no mundo para passar vontade. Mas a nossa máquina precisa ser mais alimentada do que é bom, do que de todas essas outras exceções. O que é bom precisa entrar muito mais do que essas exceções. Exercício físico, não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Por mais se você optar de deixar de subir um elevador, andar de carro e subir uma escada, você já está movimentando o corpo. No momento que você passa 10 minutos no celular, em alguma rede social, perdendo tempo, se você tirar aqueles 10 minutos e fazer uma caminhada, você já está fazendo alguma coisa por você. E não é conversa bonitinha de que, saúde, tem tanta coisa importante para fazer, essa mulher está aí falando negócio de fitness, de beber água, Mas não é, gente, não é. Ter um corpo saudável não garante a ninguém que não vai ter um câncer. Não existe. Reinaldo Gianecchini, que era um cara malhado, uma alimentação saudável, ele teve um linfoma não Hodgkin, igual o que eu tive. A diferença é que o seu corpo vai ter muito mais defesa para lutar contra essa doença. Você vai estar muito mais preparado, ou essa doença ou qualquer outro obstáculo que não seja nem doença. Se você tem um corpo preparado, tudo fica mais fácil. Um outro ensinamento que eu gosto também de compartilhar é sobre as relações, né, interpessoais, seja de marido, de mulher, de namorado, namorada, de irmão, de irmã, de mãe, pai. Quanto a gente deixa essas coisas no dia a dia tomarem proporções de coisas irrelevantes. Às vezes a gente prefere estar com um amigo do que jantar na casa da mãe, a gente prefere estar com amigos do que chegar em casa mais cedo para estar com a família, né? Tem alguma briguinha, alguma questão que transforma aquilo numa situação tão complicada. E quando você dá de cara com esse problema de saúde que eu falei, tudo fica pequeno. Tudo fica pequeno. Quando eu tive o câncer, eu tive a certeza de que alguma missão vinha para mim. Falei, se veio para mim, eu tenho alguma missão. E foi aí que eu comecei a escrever o livro, onde eu falo de muita coisa sobre isso. Eu relato essa história, de todo esse aprendizado que eu vivi. Eu quis escrever o meu livro de uma forma mais leve, para não parecer uma coisa, vou pegar esse livro aqui e falar de câncer, que coisa pesada. Não. Eu sempre tive uma pegada de escrever muito voltada para o humor. E o que é que eu fiz? Eu transformei o linfoma numa pessoa que conversa comigo, que me chamava de cabeça de ovo quando eu estava careca, que me esculhambava porque eu valorizava outras coisas e não estava aprendendo com o que ele queria me ensinar. E a gente foi travando esse diálogo durante o livro. E de vez em quando, eu não me tornei perfeita, jamais. Perfeito só o Criador de todas as coisas. Mas, quando eu começo a resvalar por aquele lugar que eu estava antes, eu paro e volto. Lembro dele me falando, você não está aprendendo nada que eu estou te ensinando? Não está servindo para nada isso aqui? Foi em vão o nosso encontro? E aí eu volto, não, eu aprendi e não é por aí que eu vou. E aí, na mesma hora, eu faço aquele recálculo de rota e mudo a situação. O outro ponto que eu queria trazer, e que não é menos importante, é o poder da sua mente. 50%, eu diria que 80% da cura de qualquer coisa é o pensamento da gente. Eu ouvi um médico falar, um oncologista, que ele conhecia, ele sabia se o paciente tinha chance de cura ou não quando entrava no consultório dele, pelo semblante daquele paciente. Tem muita gente que negligencia a doença, não quer contar, não quer fazer o tratamento. Assim como outras pessoas que às vezes estão sentindo alguma coisa. Meu irmão, essa semana, aliás, hoje mesmo, falou uma coisa para mim. Poxa, ontem eu senti uma tontura, não falei porque vocês ficam procurando muita conversa. Pode uma coisa dessa? Não pode, né? Faz o quê? Puxa a orelha. Não tem jeito. Então tem gente que, não vou falar não. Tem aquela história também que só está doente quem vai no médico, né?
que até ser ir no médico não tem nada. Mas não é isso, gente. Cuidar da gente é tão bom. E uma simples mudança de um pequeno hábito traz tantos outros benefícios. Se você quer mudar, outro dia me perguntaram assim, se eu quiser ter uma vida mais saudável, o que é que eu começo mudando o quê? Eu falei, bebe água. Quando você começar a beber água, 3 litros por dia, você estabelecer essa meta, a primeira forma de disciplina te puxa para muitas outras. Então, o poder da mente, quando eu digo, foi uma questão fundamental da minha cura, em todo o meu processo. Nenhum momento eu pensei, eu vou morrer, nenhum momento eu pensei, não vai dar certo. O tempo inteiro eu sabia que tinha um propósito naquilo tudo e que eu ia chegar até a minha cura. O meu médico me dava essa segurança, os profissionais que me tratavam me davam essa segurança, a minha família me dava essa segurança e eu, pela minha própria mente, me dava essa segurança, que era a maior de todas. Esses são os pontos principais que eu trago aqui para vocês, mas existiram muitos outros, muitos outros. Um deles é a fé. A fé, seja qual for a sua, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando do que você acredita. Alguns chamam de universo, outros de Deus. Eu chamo de Deus, é a minha crença, é a minha fé. A fé te ajuda a chegar muito longe. Existe o medo, existe a fé. Nos dois casos, você não tem para onde olhar, você só sente. Não tem nada material na sua frente. E por que às vezes é tão mais fácil a gente acreditar no medo, né? A gente tomar o medo como principal propósito da gente e não a fé. É a mesma coisa. São sentimentos, são sensações que a gente não vê. Mas a gente às vezes escolhe ir pelo pior caminho. Um caminho que te coloca para baixo, um caminho que vai te derrubar e um caminho que nunca vai te fazer bem. A fé me levou muito longe. E eu termino contando uma história bem pequenininha aqui, de uma mulher que tinha 8 filhos, onde o mais velho tinha 11 anos. 8 filhos, e o mais velho 11 anos. E o marido dessa mulher abandonou a casa, foi embora. E ela foi começar a lutar para criar esses filhos, muitas vezes passando fome e tal. E ela sempre ouvia um programa de rádio, onde tinha um locutor que trazia muitas palavras positivas. E um dia tinha uma promoção nesse programa de rádio e ela ligou para participar. E o locutor perguntou, você acha que você vai ganhar? Ela, eu vou ganhar, porque eu não vou morrer de fome, nem eu nem os meus filhos. A gente vai ganhar essa promoção e eu vou botar comida na minha casa. Então, um empresário que ouvia aquilo, ficou muito tocado com o que a mulher falou e ligou para a rádio e falou, eu vou ajudar essa mulher. Eu vou ajudar essa mulher, eu quero mandar um caminhão para a casa dela, com móveis, com alimentos. Era um empresário de um ramo, de vários negócios, enfim. E eu vou mandar tudo para a casa dessa mulher. E ele mandou. Mas só que ele fez uma ressalva para o locutor. Esse empresário, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, em nada. E ele falou assim, eu quero que você diga a ela que quem mandou tudo isso foi o diabo. Mas como é que eu vou falar isso para a mulher? Não, eu quero que você fale. Eu quero que você fale. E aí, quando o caminhão chegou, o locutor foi lá fazer aquela toda, né? O pessoal da rádio que está ouvindo aí sabe como funcionam essas promoções de rádio. E aí o locutor falou assim, mas agora eu quero contar para a senhora quem mandou esses prêmios para a senhora. E ela falou assim, não quero saber não precisa não. Ele, não, mas eu quero falar quem foi. Ela falou, meu amigo, eu não quero saber. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Isso é a fé, gente. Isso é a fé, é o que move a gente, é o que faz a gente ir longe. É o poder da mente, é o saber que lá na frente tudo vai dar certo. Como deu para mim, e eu espero que dê para muitas pessoas que estão passando por isso, para você que conhece alguém, para você que já teve algum familiar que passou por isso, que vocês saibam valorizar cada dia mais a importância das pessoas, dos sentimentos, porque é disso que se trata a vida. Quando a gente começa a entender isso, todo o resto vem. Quando a gente para de se preocupar, será que eu vou conseguir comprar aquilo? Será que eu vou conseguir fechar aquele negócio? Quando o foco é aquilo, nada funciona. Quando o foco é, será que eu vou conseguir fazer a minha família feliz conseguindo tal coisa? Aí você consegue mais fácil. Eu sempre digo, como eu falei no início,
que se eu conseguir tocar pelo menos uma pessoa, eu fico muito feliz. Se eu conseguir tocar duas, eu bati a meta, dobrei a meta. Então, eu deixo essas minhas palavras aqui com vocês. Mais uma vez agradecendo por estar aqui. Para mim é muito especial, daquela menininha que passava para o Luzia Silva, para o Taylor. Estudei em colégios bons, não porque minha família tinha dinheiro, mas porque minha mãe batia a perna para conseguir bolsa de estudo para mim. E porque minha tia me dava suporte também, em muita coisa na escola, de me ensinar, de me mostrar valores que iam além da educação escolar. Então, a minha avó também, que foi professora, acho que ela estaria muito feliz de ver a neta dela aqui hoje. E ela fez muito por essa cidade, pelo povoado aqui próximo. Então, é mais uma forma de Deus me mostrar que a gente chega lá na frente e retribui de alguma forma. Muito obrigada a todos, boa noite. E eu espero, se vocês quiserem depois falarem alguma coisa do livro, não sei como é que a Erol vai funcionar aí o sorteio, viu, Erol? Mas se precisar da minha ajuda, eu vou assinar depois, para quem levar o livro. E as minhas redes sociais, Liz Passos, quem quiser tirar dúvida, alguma coisa, eu vou estar sempre à disposição. Agradeço mais uma vez a você, Nildo, pelo convite tão especial. A Priscila também, Priscila Moura, a doutora Priscila Moura, que me indicou, né? Eu fico muito feliz. Queria agradecer a Jaque, que está aqui, Jaqueline, minha colega de infância, onde a gente fez a 5ª série juntas, né, Jaque? Que está aqui, eu fiquei muito feliz com isso. E obrigada a todos vocês.